Olá pessoal, muito boa tarde. Dentro aqui do meu trabalho, eu fico pensando sempre assim nas situações que acontecem no nosso dia a dia, né? E um deles, desses processos que muito ocorre para a gente, é a doença. E a doença, eu percebo que as pessoas não conseguem trabalhar muito bem com isso. Então, todo esse processo que vem uma enfermidade, a pessoa ela sempre tenta direcionar isso para o lado externo, para fora, né? Para poder tentar curar. Ela nunca vai para o processo interno, saber por que que ela teve aquilo. Então, no meu trabalho a gente entra com técnicas justamente para que você entenda e faça esse processo de autocura. É claro que isso é uma coisa mais demorada, né, mais complicada, porque muitas pessoas estão se envolvendo com isso agora. Então ela acha, eu estou doente, eu tenho que ir no médico tomar um remédio para poder curar. E se não curar, né, não deu, enfim, foi uma doença muito grave, muito séria. Só que ao mesmo tempo eu vejo doenças muito graves, muito sérias, sendo curadas, como o câncer. Então a pessoa tem câncer, tem gente que morre e tem gente que sobrevive, né? Ah, mas porque aquele não foi tão forte, o outro foi pior, né? Não, eu vejo pessoas, nossa, que cânceres ali, sabe, enraizados ali nas principais artérias do corpo humano e que a medicina desenganou e falou, não, não tem jeito, tudo mais, e a pessoa está viva até hoje, sabe? Então a vida ela vai mostrando para a gente o tempo todo, mas a gente tem um padrão, né, de não acreditar, de achar que não dá certo, de achar que não consegue, né? Esses mecanismos que a gente chama assim de autossabotagem, que eu não vou conseguir curar por causa dos processos que estão dentro da gente. Então isso, ao mesmo tempo de ser uma coisa simples, ela passa a ser um processo muito complicado, porque é a primeira vez que muitas pessoas vão estar se envolvendo com isso, né? Porque a gente aprendeu que não, que tem que ser para ser fora. Se eu tô ruim, o médico tem que me curar, né? E não é bem assim. A medicina ela vai fazer o papel dela, o processo dela, mas só que ela não vai curar você, né? Não muito longe, a pessoa vai, tira um tumor, né? Olha, você tem o câncer aqui, tirou, daqui a pouco ele volta. Né? E assim sucessivamente, também conheço pessoas que já fizeram N cirurgias, né? Tirando, se mutilando, tirando partes do corpo ali, por quê? Porque pegou nessa região, pegou naquela, pegou na outra, né? E aí a coisa ela vai acontecendo desse jeito. E tem gente que simplesmente vai lá, tirou, acabou e, né? E foi. Isso independe da doença ser um pouco mais séria, um pouco mais branda, né? Não tem. Tem a ver com o teu padrão energético, como você se machuca por dentro. Né? E isso é muito sério, é um trabalho muito sério para você fazer dentro de você. Então, nesse processo de autocura, você tem que aprender a lidar com isso. Então, muitas vezes, quando eu chego até a pessoa e eu falo para ela que ela é responsável por aquilo, ela se assusta. Né, cara fala, Jorge, mas eu não quero ter a doença. Você pode ser que você fale, ah, não, eu vou ficar doente hoje, não. Mas você vem caminhando nessa direção para que essa doença ocorra. Quando você tem a doença instalada no teu corpo físico, é o último estágio que você tem de aprendizado aqui. Então, ou você entende aquilo, transforma, transmuta aquilo e resolve, entende aquele processo, ou então você morre. Não tem outra solução, tá? Porque ou você vai curar ou você vai morrer. Porque senão você vai se mutilar, vão tirar pedaços, vão tirar aquele órgão, e aí vai voltar em outros lugares, outras coisas vão parar. Por quê? Porque você precisa ter o processo e a vida ela nunca para, ela sempre vai te empurrar para esse processo. Se chegou no teu corpo físico, é porque já mexeu nas emoções. Entendeu? Já mexeu no teu corpo espiritual, no teu corpo astral, e até chegar aqui. E vem vindo já de uma série de situações, tá? De uma série de outros planos que a gente fala isso, mas quando eu falo assim, não é que na verdade é aquela coisa mística, né? Vem vindo de outros lugares até você estar ali, porque o tempo inteiro você sentiu aquela angústia, aquela mágoa, aquela raiva, né? Aquele aperto no peito, aquela dor de cabeça, aquela sensação ruim, aquela dormência pelo corpo, mas você não deu muita importância. Então você tomou um remedinho, aliviou aquela dor, aí fez uma coisinha ali, parou, fez uma acupuntura, resolveu, né? Mas supostamente você acha que curou, mas não curou. Por quê? Porque o processo ainda está dentro. Então nós temos aqui os nossos centros energéticos, que são chakras, e esses chakras eles vão o tempo inteiro, né, recebendo energia, emitindo energia o tempo todo. E as nossas emoções, elas vão estar sempre ligadas a eles. Então, na medida que você tem as emoções mais exacerbadas, aquela coisa mais complicada, mais tensa, então você está se ligando, porque a gente está no meio de uma sociedade e a gente está o tempo inteiro com relações com as pessoas. E essas relações, a gente vai tendo situações ali no dia a dia que a gente vai emanando coisas e vai também absorvendo coisas. E isso é inegável. Você pode olhar que uma hora você está bem, uma hora você está mal.
Uma hora deu tudo certo para você, uma hora deu tudo errado. Ué, por que ontem deu tudo certo, hoje deu tudo errado? Porque é o padrão vibracional que você tá. Alguma coisa passou aí nessa tua cabeça, alguma situação que você lembrou, né? Algum medo, enfim, aí a gente tem um leque de opções para que você entenda, né? E que aquilo transmutou, porque se ontem estava bom, hoje também tem que estar bom. Não, hoje não está bom porque aconteceu tal coisa. Né? Então, mas aí roubaram meu carro, aí invadiram minha casa, aí não sei quem morreu, aí não sei, sabe? Então esses processos vão trazendo pra gente situações, a gente vai importando isso. E é daí que a gente vai começar a ter os bloqueios. Porque se eu tenho um problema com você lá, no trabalho, por exemplo, então aí aquilo eu vou começar a ter um bloqueio aqui dentro. Se eu não souber lidar com aquilo, se não souber lidar com aquela situação, com aquela pessoa. Então a gente costuma levar tudo, muitas coisas para o lado pessoal, e aí quando eu levo para o lado pessoal, eu acabo absorvendo tudo aquilo, porque tem que ser do meu jeito. Parece ser uma coisa muito complicada quando a gente começa a falar assim, põe tudo na teoria. Mas na prática é muito simples. Então, se o corpo, o aparelho aquele está sentindo uma sensação ruim, é que o pensamento é ruim. Eu já falei isso aqui várias vezes. É que o pessoal que está entrando agora também acaba, né, para entender isso um pouquinho. Então, o pensamento ruim gera um mal-estar no corpo. O pensamento bom gera um bem-estar no corpo. Então, se a gente começa a observar bem direitinho isso, essas sensações, e levar você, tirar você da sua cabeça e levar você pro corpo inteiro, que embaixo dessa cabeça tem um corpo, você vai ver que você muda muita coisa na tua vida. Eu atendo aí um sem número de pessoas doentes o dia inteiro, tá? Mas por quê? Porque são pessoas doentes, né? Elas estão doentes. O próprio nome diz doente, é da pessoa. Né? E quando eu chego e falo, mas eu não queria, porque eu não estou aqui, porque eu estou assim, eu estou no hospital, eu estou na UTI, não importa onde você esteja. O importante é que você já tem uma doença instalada no teu corpo físico e que você precisa mudar. Tem algum padrão teu aí dentro que está levando você para isso. E a doença atua no teu corpo, muitas vezes ela vem da doença do teu trabalho, da doença da tua família, da doença dos teus relacionamentos, da doença da tua sociedade, da doença das tuas crenças, da tua religião, entendeu? Então depende muito do processo como você encara as situações do dia a dia, como você encara a vida. Se você encara a vida como um campo de oportunidades maravilhosas ou como um campo de guerra, de batalha, que eu tenho que matar um leão por dia, que eu tenho que fazer, eu crio expectativa, né? Você geralmente adoece quando você não se dá valor, tá? Quando você não põe o valor em você. Então você fica desvalorizado, você adoece, você cai porque você criou uma expectativa muito grande. Você quer fazer isso lá, você quer que os outros reconheçam, você acha porque eu, né? Porque comigo, né? Eu fiz tanto e agora, né, me deixou ou me mandaram embora ou não me reconheceram. E aí a gente fica sempre com esse processo da mágoa, onde isso vai realmente fazendo o quê? Vai entupindo ali. Se fosse uma artéria, entupir aquela artéria e você infartar para fazer. Entende? Como é do processo energético, então você vai tendo algumas situações no teu corpo ali. O processo de autocura, ele é muito simples. Se você conseguir primeiramente prestar atenção no teu corpo e saber qual é a situação. A cabeça, ela vai ficar o tempo inteiro ali tentando tirar você desse foco. Mas você não pode sair desse foco. Entendeu? Ela vai vir, você volta, ela vai vir, você volta para lá de novo. Tem que sentar ali com você e saber qual é a sensação, o que, que você está sentindo. E isso vai para tudo, dos filhos ao bem. Então a pessoa ela vai ser mandada embora, fala, já vou ser mandada embora, tá? E aí? Ela tem medo do outro emprego, ela acha que ela não vai conseguir, que não vai ter coisa melhor, que não sei, o mercado tá difícil, aquele. Pô, aí ela já acabou com a energia dela. Porque ela tem medo, ela ainda tá pegada lá. Tem um bem aqui, aí ela não consegue largar esse bem aqui, mas ela vai querer arrumar um outro relacionamento lá, como se ela tá presa no antigo? Então, esses pensamentos a gente não para sentir, mas essas emoções vão gerando bloqueios aonde? Nos teus chakras, nos teus centros energéticos. E aí você vai por anos e anos a fim, né, fazendo aquele processo até que essa doença ela chega no teu corpo físico. Se você não para esse mecanismo, se você não bloqueia isso, a vida ela fica repetitiva. E aí eu sempre digo que quando tem alguma coisa que se repete na tua vida, repetitivamente, é porque existe algo teimoso aí dentro de você. Então você não conseguiu entender ainda esse processo e as coisas ficam se repetindo. É como na escola, se você não entende o que o professor absorveu, você repete o ano para fazer de novo, né? Porque você não entendeu. E assim sucessivamente. Então o processo, quando a gente entende as leis da vida, você vai ver que a coisa ela funciona muito mais fácil para você, muito mais tranquilo.
Então, se você está com uma doença agora, seja ela qual for, não importa, não tenha força para essa doença, ela só está aí para fazer você mudar o padrão. Ela está dizendo para você que você está indo para uma situação que não é a tua, que você está teimando em cima de uma situação que não é para você. Entendeu? Quando você entender que aquele processo, que aquele trabalho lá já não faz mais bem para você, você sai do trabalho. Quando aquele relacionamento não tá mais legal para você, você sai do relacionamento. Entendeu? E aí você começa a mudar o padrão, porque a doença ela vem justamente para confrontar, para você parar ali e pensar um pouco. Quando você está com gripe, né, com resfriado, engripado, engripou, quer dizer, né, ó, não, enroscou a coisa ali, tem alguma coisa enroscada ali dentro de você. E nesse processo, se você vai fazer ele por meio de um terapeuta, por meio de quem for, né, que você conheça, ou se vai fazer sozinho, é importante que você não se sinta culpado das coisas. Se a pessoa que você for tratar, ela fazer você se sentir culpada, não é legal, tá? Porque você não tem culpa disso. Culpa é uma coisa exclusivamente brasileira e cristã. Né, para você ser culpado. Não é culpado, a gente não tem culpa, porque você não sabe disso, você não tem conhecimento. Eu estou falando isso para você aqui agora, talvez seja a primeira vez que você está se envolvendo com isso. Então, se você não tem conhecimento, não pode ter culpa. Tá? Então, essa coisa de culpa, de pecado, de castigo, é uma coisa para domínio, tá, gente? Eu canso de falar isso aqui para vocês. Tá? Conceito religioso, ó, se você não fizer, Deus castiga. Pô, para, não dá pra gente viver mais nisso, né? De castigo. Quer dizer, então ele me fez pecador, passível de erro, e toda vez que eu erro ele me dá porrada? Quer dizer, é uma coisa, né, fora. E a gente precisa acordar para isso, né? Parar de adorar bezerro de ouro e começar a entender a nossa vida. Começar a entender realmente o que funciona para mim. Tá? Eu sempre dou o exemplo que se você pega um carro e não sabe dirigir e bate o carro, você não é culpado pelo acidente, porque você não sabia dirigir. Mas você é responsável pelo acidente. Você tem responsabilidade naquilo, porque você pegou um carro sabendo que você não sabia dirigir. Mas eu não posso culpar você que você fez cagada, que você bateu o carro, que né, você é burro. Não é, você não sabe dirigir. Vai causar um acidente mesmo. Então, a gente não consegue entender isso. E a gente já joga logo o quê? Culpa. Olha, é culpado, porque a gente cresceu com esse hábito de ser condenador. Então a gente é juiz, né? A gente aponta, a gente mostra, olha, tá errado, é assim, e a gente gosta disso, né? Porque vem de uma cultura agressiva, olha, de julgar, de apontar o dedo, de fazer para se sentir um pouco melhor. E nesse processo de julgamento também, você acaba, né, tendo bloqueios dentro da tua energia, tendo bloqueios dentro do teu corpo, e aí a coisa não funciona. Aí você vai lá na frente, no futuro, vai começar a desenvolver o quê? As doenças. Então, para eu fazer esse processo de autocura, você primeiro precisa começar a sentir teu corpo, ver realmente o que está legal aí dentro e o que não está legal. Você pode pegar algumas situações do teu dia a dia. Por exemplo, pega o teu trabalho, né? Muitos, a maioria que eu atendo não está satisfeito com o trabalho. A maioria, entendeu? Para fazer. Então, o que que eu gosto de fazer? Né? Qual é o meu sim aqui? Ah, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, assim, 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 tá. Esse é o sim teu. Mas qual é o não? O não é a parte principal, que é o que realmente comanda. Ah, porque eu não vou sair daqui porque de repente o mercado tá ruim e é melhor pingar do que faltar. Esse é o não. É uma crença que você tem que é o teu não e é esse não que faz. Não tem oportunidades para você. Tudo que aparece vem, 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 puf, e acaba. Vem, 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 puf, e acaba. E às vezes nem aparece. E você fica vítima ali, refém, o tempo todo, né, do teu trabalho, por exemplo. E nunca consegue sair. Com o Benê, a mesma coisa. Com a família, com os amigos, a mesma coisa. Ah, Jorge, eu queria tanto ter amigos, sair, passear. Mas aí você tem uma vaidade muito grande, você tem um não, porque você quer que as pessoas sejam do teu jeito, você reclama todo mundo, julga todo mundo, condena todo mundo. E aí o que acontece? Você sempre vai ficar sozinha. Por quê? Por causa de uma vaidade que você tem aí dentro. Então, quando você começa a entender isso, e começa por um ponto que você quiser, isso fica livre, cada um começa por onde quiser, tá? O meu relacionamento tá legal pra mim, deixa eu pensar nesse relacionamento. Pô, você tá gostoso aqui, tá legal? Ótimo, que bom. Se não tá, a sensação é ruim, é de prisão, é de apego, é de não gostar muito, você precisa mudar. Ah, mas eu vou deixar, como é que eu vou sair? Agora eu casei, tenho filho, tenho casa, tenho dívida. Pô, e daí? Esse é o não. A vontade é de sair, é de fazer, mas o não porque tem responsabilidade. E responsabilidade é apego. Tudo é responsabilidade. Tudo. Né? Até o mendigo que está na rua lá, ele tem responsabilidade, embora você ache que não. Ele tem responsabilidade de revirar uma lata de lixo para comer alguma coisa, senão ele morre de fome. Ele tem a responsabilidade de se virar, de pedir, de fazer, sei lá, de qualquer coisa. Tudo é responsabilidade. É como trabalho. Trabalho, todo mundo acha que trabalho, dá trabalho, tudo é trabalho. Você vai fazer uma comida, tem que ter trabalho. Você vai assistir televisão, tem que ter trabalho.
Você precisa ir lá, ligar, mudar o canal, acertar, fazer tudo é trabalho, tudo é movimento. Para viajar, né, eu sempre falo, viajar, você viu que trabalho maior do que viajar? Fazer mala, reservar hotel, ou alugar casa, ou ir para lá e compra coisa e leva, e monta uma outra casa lá para poder ficar aqueles dias que vai ficar, depois tem que sair da casa, ou no hotel, você vai, arruma a mala, guarda as coisas, sai, passeia, faz. Tudo é movimento. Só que na viagem você encara como aventura, aí é uma delícia. Fica 18 horas no trânsito, não tem problema nenhum. Agora, Natal, Ano Novo, né? Nego fica 18, 20 horas na estrada. Ai, que lindo! Por quê? Porque aventura, é Natal, é festa. Pô, aí você fica aqui em São Paulo, você perde meia horinha, uma horinha no trânsito, você já xinga, né? Mas, pô, lá pra praia você ficou 18, não reclamou, né? Você tem que ficar em pé aqui para fazer um negócio ali. Muito outro dia uma moça reclamou que ela tava na igreja, reclamou que ficava em pé, ficava sentado, não gostava daquilo. Falei, mas você fica na balada pulando a noite inteira e não reclama. Porque ficou ali ouvindo o padre falar lá, e por que você vai lá, se você não gosta da igreja? Né? Sabe? Então, esses processos, eles vão trazendo o quê? A doença na nossa vida. Então, o áudio de hoje é para você parar e pensar um pouquinho, né? E refletir acerca dos padrões que você está colocando. E se você tem uma doença aí dentro, procure saber por que, que essa doença está aí dentro. Pergunta para o teu corpo de onde vem essa doença. Ele vai te apontar o trabalho, uma pessoa, um relacionamento. E se é o trabalho, o que, que é no trabalho? É assim, então muda aquele padrão, larga aquilo lá. Porque, ó, você está adoecendo, você está ruim, está te fazendo mal. O corpo está dizendo, ó, fica, senão você vai morrer. Aí você que escolhe se você quer morrer por causa dessa situação ou se você quer viver um novo padrão na tua existência e aproveitar tudo que essa maravilha desse mundo tem para te oferecer. O conhecimento, a alegria, as pessoas, a vida, entendeu? E não ficar choramingando pelos cantos ou sendo coitadinho em cima de uma cama de hospital ou dentro de casa ou na rua ou em qualquer lugar que você esteja. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa dica de hoje para vocês. Um grande beijo a todos e até o próximo áudio.